Oi pessoal, então finalmente estou fazendo o vídeo aí para vocês, já que a gente teve alguns problemas aí especialmente de ordem financeira e política aí na nossa instituição, que acabou prejudicando o andamento inteiro da disciplina, mas especialmente o final dela. E ficamos devendo, pelo menos nessa programação um pouco enxuta que a gente teve, ficamos devendo uma aula para discutir os dois textos do Lacan, a agressividade em psicanálise e funções da psicanálise em criminologia. Enfim, como vocês já perceberam, né, o campo da psicanálise é um campo bastante complexo. E esses dois textos também, evidentemente, como todo texto de Lacan, tem muitas nuances, muitas possibilidades de abordagem, muitas dificuldades de entrada, né? Especialmente para quem está chegando na psicanálise agora. Mas pensando, enfim, no interesse da turma e nosso interesse especialmente sobre a violência, sobre periferias, eu pensei nesse vídeo em abordar especialmente um conceito que atravessa os dois capítulos e que na verdade é um conceito freudiano, né? Enfim, Lacan é um freudiano, embora ele tenha contribuído com outras questões, mas ele se intitula freudiano, né? O conceito de instinto de morte, que faz parte aí de um binômio da psicanálise freudiana, junto com o instinto de vida, né? Ou pulsão de morte, ou pulsão de vida, que estaria sempre agindo, né? Os dois sempre agindo, talvez no limite, assim, radicalmente, né? Abordando conceitualmente a questão, talvez não sejam nem dois, mas do ponto de vista mais didático, assim, né? Próprio da ciência, né? A gente desmembra, né, em dois para entender o que o Freud estava querendo dizer na formação da subjetividade a partir dessas duas forças, digamos assim. A gente poderia resumir dizendo que a pulsão de vida seria a pulsão afirmativa, seria aquela que enuncia as regras da vida, né, as identidades da existência. Então, e o instinto de morte seria aquilo que desmembraria, ou seria uma espécie de energia negativa de qualquer força afirmativa. Ou seja, na próprio vir a ser de um nome, de um sentido, de um significado, de uma identidade, repousaria, né, sobre ela uma outra energia que não deixaria que o ser fosse absolutamente dominado por essa identidade, por essa identificação, por esse sentido, por esse significado. Então, enquanto o instinto de vida dá um contorno identificável à existência, né? Dá um nome, dá uma identidade, o instinto de morte ameaça essa identidade o tempo todo, e de certa forma, ao ameaçá-la, também a fortalece na medida de defesa dessa instinto de morte, mas também a torna sempre passível de mudança, de modificação, de movimento, né? Então, o Lacan, no texto A Agressividade em Psicanálise, ele traz, né, algumas questões clínicas mesmo, né, onde ele traz as imagens que crianças de 2 a 5 anos costumam trazer, né, na sua clínica, né, a brincadeira de querer perfurar a barriga e a vontade de desmembrar os bonecos, as bonecas, né. Então, esse desejo, né, de retirar os braços das bonecas, retirar as pernas, retirar a cabeça,
ao mesmo tempo também uma certa descoordenação, né, também motora do próprio momento da infância, onde também se possibilita ao formalismo da formação do ser humano, na formalização mesmo corporal do ser humano, essa experiência de desmembramento, né? Então ele traz também a ideia de espelho, quando entre 6 meses e 2 anos a criança teria aí, a partir do outro e a partir do espelho, né, como tecnologia humana, uma primeira impressão de uma unidade ideal do seu corpo e da sua existência, em uma unidade que seria estranha à sua própria sensação corporal de descoordenação motora. Então, digamos assim, a gente pode ter essa imagem, né? Essa ideia, né? Uma imagem ideal que nos oferece um contorno, uma forma, uma aparência e uma descoordenação motora subjacente a isso, e que, de certa maneira, como uma espécie de fantasma, amedronta e impede a plena estabilização, a plena instalação de um regime desta unidade ideal. E nesse jogo o Lacan também retoma a ideia de Keikon, né, que é no mito de Pandora, né, quando ela é relacionada a Keikon, que é o belo mal, né, essa composição sempre complexa e não dicotômica da subjetividade da vida, de modo geral, que sempre vai comportar uma espécie de inimigo interior, uma espécie de força negativa, de empuxo para baixo mesmo, digamos assim, que ao mesmo tempo impede o estabelecimento de uma norma que seja capaz de submeter todas as existências ao funcionamento dentro dessas regras, sem nenhuma oscilação de mal-estar, e também, ao mesmo tempo, impulsiona essas regras a existir, dado que amedronta a existência da sua total dissolução, né? Então, de certa forma, nesse ponto a gente já passa para o outro texto, para o Funções da Psicanálise em Criminologia, quando o Lacan traz a expressão de São Paulo, né? O apóstolo São Paulo, quando ele diz a máxima, né? É a lei que faz o pecado. Então, de certa forma, até no parágrafo seguinte, o Lacan vai dizer que essa máxima ela é cientificamente confirmada pela constatação de que não há sociedade que não comporte uma lei positiva, ou seja, uma lei afirmativa, uma lei como resultado de uma pulsão de vida, seja a sociedade tradicional ou escrita, de costume ou de direito. Tampouco existe aquela que não apareçam no grupo todos os graus de transgressão que definem o crime. Então, de certa maneira, toda a lei pressupõe uma transgressão. Em que sentido? Uma vez que para a psicanálise a subjetividade se encontra nessa oscilação entre a lei, que seria aí quase que um sinônimo da castração, né, no vocabulário freudiano, onde a sua existência encontra repouso em uma rede, um regime de significados e uma espécie de pulsão elementar, que ao mesmo tempo que faz força ou que ou que agita a existência também para que ela formule suas leis, mas que também impede que as leis encontrem uma vida plenamente adaptável a ela. É sempre uma gestão de forças e não um equilíbrio sistemático, homogêneo, químico, físico, de estabilidade, né? Então há sempre uma espécie de força de oscilação que permite que a vida siga naquilo que ela tem de mais elementar, que é a sua movimentação. Ou seja, a lei seria uma espécie de máquina de
de congelamento da vida, mas a própria possibilidade da vida ter desenvolvido as leis que supostamente a repousarão é um indicativo de que a lei é uma impossibilidade de repouso, e mais uma espécie de figuração da impossibilidade da própria lei, né? Então, então o instinto de morte seria uma espécie de força da existência, uma espécie de força enigmática, né, da existência, que não caberia numa formulação em um conteúdo. A gente não poderia dizer o que ela do ponto de vista objetivo, assim, poderia dizer a materialidade do qual ela é feita, mas ela seria uma espécie de energia que ao mesmo tempo motiva o impulso de vida, uma lei positiva na sua contenção, mas ameaça essa força de contenção de uma espécie de contingência infinita, incapaz de ser plenamente contida, né? Então, de certa forma, a lei sempre viveria numa espécie de paradoxo, um paradoxo que o Freud vai desenvolver bastante no Mal-Estar da Civilização, que é o paradoxo de supostamente sonhar com uma sociedade absolutamente obediente às leis, e que seja ainda assim vida, e que seja ainda assim movimento, e que seja ainda assim criadora, né? Então, de certa forma, existiria aí na própria pulsão criadora da humanidade uma criadora, inclusive, das próprias leis, uma espécie de paradoxo elementar da existência, né? Então, aí, enfim, os dois textos também fazem uma dura crítica à cultura objetivante ocidental, que teria sido aí uma das formas de existência humana, né, que né, como eu falei anteriormente, se toda a sociedade comporta uma lei positiva, a nossa sociedade, né, herdeira do processo objetivante, racionalizador ocidental, reduziu, ou pelo menos nos ensinou, né, fez a gente acreditar que toda a nossa atividade subjetiva ela é idêntica ao eu, ou seja, tudo aquilo que eu sou, no sentido ontológico do termo, ela poderia ser expressa pelo eu consciente. Então, eu sou o Gustavo Coelho, professor da UERJ, e só, né? E aí, né, o Lacan vai falar, né, dessa sociedade produtivista, né, que de certa maneira radicaliza essa tentativa de igualizar a subjetividade e essa camada de eu, chegando aí a quase a compreender o indivíduo como um número, fazendo da sociedade uma espécie de somatória, de uma somatória cardinal, como ele diz, né, uma sociedade como uma simples soma de indivíduos numeráveis. E o efeito disso, né, o efeito de uma sociedade que não reconhece na possibilidade da transgressão uma força criativa, uma força criadora, uma força salutar do ponto de vista da vida, ela estaria aí fadada a um mal-estar tremendo, dado que precisaria de uma energia de repressão muito voraz, né? Um quantitativo de energia de repressão potencialmente sobre-humano, digamos assim. E aí ele faz a gente pensar um pouco sobre o lugar que a penalização tem numa sociedade como a nossa, normalizada,
numa sociedade que quase que encara a lei como uma espécie de palavra instituidora do mundo, né? Como se o mundo tivesse vindo após o decreto da lei. E a partir disso todas as vidas se submetem a ela. No entanto, o que é interessante a gente pensar nas possibilidades que a psicanálise nos oferece para pensar os paradoxos dessa vida, né? Os paradoxos de uma certa hipocrisia habitual de uma sociedade normatizada, é que essa sociedade normatizada investe e se dedica a penalizar e, no entanto, né, se você pensar que todo mundo conhece as leis, né, que todo mundo que é submetido à mesma lei conhece elas, então todo mundo que incorre no crime está desejando o castigo que já está previsto e conhecido por todos, né? Se todo mundo se o ser né, se a subjetividade é o eu, e aquele eu decide, né, deliberadamente, digamos assim, cometer o crime, ele está desejando o castigo que a sociedade prevê para ele. No entanto, as sensações que eventualmente um criminoso tem por incorrer num crime, por viver, mesmo que temporariamente, mesmo que por um instante, um momento fora da regulação da sociedade, né? Justamente por esse impulso estar identificado aí como instinto de morte, ele pode ser prazeroso, né? E é interessante que a própria sociedade vigilante, né, a própria sociedade que trama as penalidades, também se outorga os prazeres de estar fora da lei, né, porque quem penaliza também está fora da lei, ou está sobre a lei e se outorga o direito de penalizar, né. Só que a nossa sociedade institucionalizada, ela terceiriza as instituições judiciais, policiais, as satisfações próprias dessa ação penal. Logo, paradoxalmente, penalizar é uma experiência possibilitada justamente pela vida fora da norma e não na norma, né? Quem vive na norma é proibido, inclusive, de penalizar, né? A penalização ela só pode ser feita por algumas instituições. Então essa sociedade oferece, terceiriza de certa forma, até como uma certa covardia, terceiriza a penalização e oferece aos penalizadores uma espécie de satisfação criminosa, dado que fora da lei. Então, de certa maneira, em nome da norma, se experiencia algo fora dela, porque a vigilância da norma, ela se outorga normas diferentes da norma habitual para todo mundo, né? Então, para o policial, ele tem o direito de bater, o juiz ele tem o direito de prender, em alguns países tem o direito de mandar matar, isso na lei oficial, né? Sem falar das leis extraordinárias das ruas. Logo, então, os efeitos subjetivos em quem penaliza, ou nas instituições que penalizam, ou nos efeitos daqueles que desejam a penalização, mesmo que feita pelas mãos da instituição, mas que se beneficiam em saber das histórias das penalizações aplicadas, esses efeitos não lhe é concedido pela vida na lei, mas pelo que há fora dela. Logo, a lei ela é sempre em exceção. Portanto, o São Paulo está certo, né? É a lei que faz o pecado. A lei que faz o pecado, no sentido de ela é a norma do pecado, é o contrário, mas também a lei como autora do pecado. Então, de certa forma, a gente pode, né, resumindo, para finalizar o vídeo, pensar que o instinto de vida a gente pode relacionar a castração e a lei, mas que quanto mais a sociedade acreditar que é essa lei, é essa castração que contém toda a subjetividade, toda a existência, ou seja, que está adequado a ela, não depende de nenhuma força, de nenhum esforço, de nenhum e que não gera nenhum efeito psíquico desconfortável, ou seja, que a vida confortavelmente
é a própria lei, né? essa quase equalização entre a vida e a lei, geraria aí necessidade de efeitos perversos, penais, que de certa maneira tem a ver com o instinto de morte e paradoxalmente com o instinto de criatividade, que é viver fora da lei. Ninguém é capaz de viver apenas na lei, né? Até a psicanálise vai entender o próprio sonho como um momento em que o inconsciente e as imagens tomam conta, né, como pensamento primário, e que funcionam fora daquilo que a gente entende como regular da nossa existência, né? Como eu já falei nas aulas, né? Ninguém sonha com um dia de terça-feira normal. Sonhei que acordei, tomei café, que seria o regular, né? Então o instinto de morte, ele tem essa volatilidade, né? Ele é ao mesmo tempo ameaçador da sociedade, ele gera criatividade, ele gera crime, mas ele também gera a penalização, né? Ele também gera os efeitos da penalização. Então essa é dessa relação que o Lacan nos oferece uma série de outras coisas, né? Mas eu acho que essa ideia aí de instinto de morte, instinto de vida, esse sistema, né? Essa dualidade que não é dual, assim, não é cada um do seu lado, é um conjunto em complexa composição. Eu acho que nos serve bem, assim, para o que a gente se propôs a pensar na disciplina. Acho que é isso. Só tinha mais uma coisa que eu queria ler. No Funções da Psicanálise em Criminologia, página 146, 147. Peraí que eu estou buscando aqui no computador. Entre a 140 e a 147, né? Vou ler um pedaço maior. Ele fala assim: aqui o psicanalista pode apontar ao sociólogo as funções criminogênicas próprias de uma sociedade que, exigindo uma integração vertical extremamente complexa e elevada da colaboração social, necessária à sua produção, propõe aos sujeitos aos que ele se dedica ideais individuais que tendem a se reduzir a um plano de assimilação cada vez mais horizontal. Ou seja, a necessária assimilação de que o funcionamento dos poderes hierárquicos da sociedade, ele é verticalmente instaurado e assimilado por todos, né? Essa necessidade de que todos comunguem dos mesmos valores, ainda que numa sociedade verticalizada, hierarquizada. Essa fórmula designa um processo cujo aspecto dialético podemos exprimir sucintamente, observando que, numa civilização em que o ideal individualista foi alçado a um grau de afirmação até então desconhecido, e aí está falando da sociedade ocidentalizada, né? Os indivíduos descobrem-se tendendo para um estado em que pensam, sentem, fazem e amam exatamente as mesmas coisas nas mesmas horas, em porções do espaço estritamente equivalentes. Então ele está falando não só da lei criminal, mas da lei das redes de sentido e significado que a sociedade oferece aos seres em sua pulsão vital, em sua energia vital, e aquilo que eles assimilam e consensuam, né, de certa forma. Então, as forças de equalização da existência a gente pode entender como lei, né? Então, o contrário disso, né, haveria uma fundamental agressividade correlata, ele vai dizer na sequência, continuar. Ora, a noção fundamental da agressividade correlata a qualquer identificação alienante
continuar, depois eu volto nessa termo alienação. Identificação alienante permite discernir que deve haver, nos fenômenos de assimilação social, a partir de uma certa escala quantitativa, um limite no qual as tensões agressivas uniformizadas tendem a se precipitar em pontos onde a massa se rompe e se polariza. Ele fala desse mecanismo, né, da lei da precipitação de agressividade correlata. Dado que a ideia de alienação na psicanálise ela não é uma questão de ser ou não alienado no sentido marxista politicamente, mas a própria constituição do eu, a própria constituição da camada consciente, ela pressupõe uma alienação do instinto de morte, né? Então a afirmação do eu, a sintetização do eu, né, aquilo que eu sou capaz de dizer como meus contornos da minha existência, aquilo que pode virar um dito sobre mim, necessariamente para chegar nesse formato, né, para que eu me identifique como Gustavo Coelho, que eu me identifique como professor da UERJ, que eu me identifique como homem, casado, necessariamente há um processo de alienação desse instinto de morte, dessas forças capazes de me desfazer. Voltando à imagem do começo desse vídeo, dessa aula, para a gente finalizar, né, se a gente pode associar o espelho para a criança de 6 meses a 2 anos como uma oferta visual de uma unidade ideal, e para que ela veja essa unidade ideal e assimile como uma unidade ideal de si mesma, ela precisa se alienar da sua prematuridade orgânica, biológica, da sua desorganização dos seus membros, da sua incapacidade motora, e viva, de certa forma, hipnotizada por uma unidade do eu. Isso, de certa forma, ainda permanece na gente quando a gente se nega a assumir a nossa desordem, em alguma maneira, nosso inimigo interno desordeiro, em favor de uma unidade ideal, né? E aí, voltando ao inimigo interior, a ideia, né, do Keikon no mito de Pandora. Então é isso, galera, foi um prazer enorme estar com vocês, tanto presencialmente como agora. Para mim também foi interessante voltar nesses textos, tentar fazer essa síntese. Então aguardo aí o retorno de vocês, e que 2018 seja um ano de fartura de vida para todos nós. Abraço.